Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos mais ou menos voltando à rotina dos vídeos. Ainda tenho alguns para gravar, falando sobre as leituras do ano passado, fazendo algumas, como é que fala? Fazendo alguns balanços, essa era a palavra que eu queria falar. Mas queria conversar com vocês sobre as minhas leituras de dezembro, né? Antes que eu esqueça tudo sobre elas. E em novembro, não sei se vocês lembram, eu falei que eu tinha me irritado muito, né, com as minhas leituras. E dezembro me fez ter uma certeza, assim, que eu estou chata, insuportável. Porque fiz leituras boas, né? Obviamente vou falar sobre todas elas aqui nos próximos minutos, mas encontrei defeitos em todas. Então, vou dar detalhes aqui pra vocês, só queria dizer, né, que se vocês estiverem assistindo esse vídeo pensando, nossa, que chata, eu concordo, tá? Então, mas eu fiquei feliz, porque foram leituras que eu queria bastante fazer. Então, eu fiquei feliz, como eu falei, foram boas leituras, assim, né? Tipo, experiências de leitura proveitosas, positivas, e saiu até um favorito. Então, não foi, né? Falando assim, como eu falei no começo do vídeo, parece que foi um mês perdido, mas não foi, foi um mês bom. Vou começar aqui falando da minha primeira leitura de dezembro, que foi A Vida Impossível, do Matt Haig. Eu li A Biblioteca da Meia-Noite, né, em 2021. E eu me apaixonei pelo livro, assim, é muito meu tipo de livro, né? Pra quem não leu, é uma história que fala sobre realidades paralelas, né? Brinca muito com e se. Então, é muito o tipo de livro que eu gosto e é daquelas histórias que causam realmente uma crise existencial. E aí depois, em 2022, eu li o livro do Conforto, do Matt Haig, que é um livro de não ficção. Não sei se a gente pode chamar de não ficção, mas enfim, não é uma ficção. É um livro que ele compartilha vários textos que trazem mensagens, né, positivas sobre a vida, que fala sobre o sofrimento, sobre a depressão, né? Ele teve depressão, não lembro se ele tentou se suicidar ou se pensou nisso, mas ele tem uma história, né, de saúde mental conturbada. Então, o livro do conforto é realmente isso, um livro para a gente, né, acolher a nossa dor. E foi um livro muito importante para mim em 2022, porque ele realmente teve esse papel de me acolher nos meus momentos difíceis, né, que foram vários nesse ano. Então, eu gostei muito. Então, a minha expectativa era alta, né, para fazer a leitura de A Vida Impossível. Vamos lá falar sobre esse livro. A Vida Impossível conta a história da Grace Winters, que é uma professora aposentada. Ela perdeu o marido, então ela tá passando ali por um processo de luto. E aí, né, enquanto ela tá nesse momento, assim, tentando se reerguer, né, recomeçar, ela recebe um e-mail de um antigo aluno dela, e ele tá justamente falando que, né, ele sabe que é estranho ele escrever para ela de todas as pessoas no mundo, que ele tenha escolhido ela, mas ele tá num momento difícil, delicado, e ele sentiu que ele precisava escrever para alguém e escolheu ela. Ela decide responder para esse ex-aluno e começa a contar a história que a gente vai acompanhar no livro. O começo dessa história é que a Grace Winters descobriu que ela tinha herdado uma casa em Ibiza de uma amiga dela de muitos anos atrás, né, uma professora também que trabalhou com ela há muitos anos, e elas perderam contato, e aí essa professora faleceu e deixou para ela essa casa em Ibiza. Como ela está nesse processo do luto, né, se sentindo muito estagnada, muito solitária e etc., ela decide então se aventurar e se mudar para essa casa em Ibiza, porque afinal ela não tem nada a perder. E nessa aventura, coisas estranhas acontecem, que eu não vou entrar em detalhes, claro, e que fazem a Grace repensar toda a forma de existência, né? Então, como vocês podem ver pela sinopse, é um livro também que traz aí alguns questionamentos existenciais. Esse livro começou muito bem para mim. Eu desde o começo senti que ele era um livro bem estranho, mas no bom sentido, um livro diferente, né? Eu inclusive falei desse livro no vídeo das minhas, entre aspas, piores leituras de 2024. E eu falei que o Matt Haig ele merecia todo o mérito por ter saído da caixinha, né? Por ter escrito uma história que foge do óbvio. Porque isso requer coragem, né? Porque a gente sabe que muitas vezes isso, sair do óbvio, não vai agradar algumas pessoas. E então ele merece todo o mérito por isso, e não foi esse o ponto que eu não gostei, que não funcionou tão bem para mim durante a leitura. Esse foi o ponto justamente que funcionou. Quanto mais estranha ficava essa história, mais eu me interessava por ela, né? E como eu falei, o começo foi ótimo, realmente te pega, você fica querendo saber, né? Entender o que está acontecendo, o que a Grace está descobrindo, que é todo esse mistério que está levando ela que levou ela, né, a repensar toda a forma de vida e de existência e a desafiar tudo que ela acredita, né, tudo que ela acreditou
por toda a vida dela. Então é um começo muito bom. O que não funcionou pra mim é que esse livro tem esse começo maravilhoso e eu acho que até mais ou menos a metade ele vai num ritmo muito bom. Não é um livro grande, é um livro, né, deve ter umas 350 páginas por aí, e ele vai até metade mais ou menos, alimentando esse mistério, né, entretendo a gente, intrigando, trazendo reflexões, né, o Matt Haig é muito bom nessa coisa da crise existencial, né, e aí depois da metade eu comecei a tipo, tá, onde você quer chegar, mas não de um jeito bom, sabe, né, eu acho que o autor talvez tenha exagerado um pouco na expectativa que ele cria na gente, né, nesse começo muito bom, nessa primeira metade muito boa, e aí você vai esperando um final épico que não vem. Eu não acho que aconteceu, né? Como eu falei no outro vídeo, eu acabei me emocionando no final do livro porque ele trouxe uma situação delicada que eu vivi de certa forma, então me tocou, né? Mas no geral, assim, o livro em si não foi, o final assim me deu uma, né, foi anticlimático pra mim. Então, foi uma leitura boa, em nenhum momento eu pensei em abandonar nem nada, eu só realmente, né, conforme o livro avançava, eu fui perder interesse não é exatamente a expressão, porque eu fiquei interessada até o fim. Mas eu fui sentindo realmente que, né, a história foi se perdendo, ou que o autor acabou alimentando expectativas demais, né, prometendo, talvez sem querer, até esse final épico que não veio. Então, foi uma leitura boa, mas que, né, deixou a desejar um pouquinho no final. Uma coisa interessante sobre esse livro é que em vários momentos ele me lembrou do King, né, de Stephen King. Falando assim, pode ser estranho, porque quando você pensa, né, no Matt Haig e no King, eles meio que não tem nada a ver, mas eu acho que uma coisa que esse livro faz, né, que o King faz muito, é desafiar a gente a pensar fora da caixinha, é desafiar a gente a acreditar em coisas que, né, no senso geral, assim, são impossíveis. Então eu acho que o Matt Haig faz isso nesse livro, assim como ele fazia a Biblioteca da Meia-Noite também, mas o jeito que ele trouxe aqui, né, alguns elementos assim que eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, para não falar demais, me lembraram assim um pouquinho do jeito do King. Então esse foi um ponto bem positivo assim, né, para mim, porque eu gosto muito do autor. Então mesmo que eu não tenha gostado tanto de A Vida Impossível, na verdade não é nem que eu não gostei tanto, é só que eu acho que o livro poderia ser muito mais, sabe? Eu realmente esperava algo assim que me desestruturasse de um jeito bom e não aconteceu. Mas o que eu acho legal é que ele é um livro sobre recomeço, ele é um livro sobre luto, né? Ele fala muito sobre essa questão do luto, da culpa. A história da Grace Winters é bem intensa. Eu acho que tem boas mensagens pra gente absorver, só realmente não foi o que eu tava esperando. Depois eu li, eu queria que você estivesse aqui, da Jodi Picoult, que eu li dela o Um Milhão de Pequenas Coisas, que eu gostei, tenho ressalvas, mas eu gostei. Até falei sobre esse livro num vídeo que eu fiz de depois do unboxing, que ele se passa durante a pandemia, então eu fiquei bem interessada por isso. E aí a Clara, minha amiga, não sei se ela tá assistindo, ela falou que era um livro bem bom, que eu ia gostar e tal, então eu resolvi pegar. É um livro um pouco diferente do que eu costumo ler, porque ele foca um pouco mais, assim, em histórias de amor, né, em romance romântico, que não tem sido muito meu forte. Mas eu fui ler porque, né, como eu disse, já tinha me interessado por essa questão dele se passar na pandemia. E essa também foi uma leitura boa, dessas que, né, envolvem a gente. Eu tenho essa experiência muito limitada com a Jodi Picoult, mas os dois livros que eu li dela eu achei muito fluidos e muito envolventes. Mas eu tenho várias ressalvas sobre esse livro aqui. Bom, antes de falar das minhas ressalvas, vou dar um resumão aqui da sinopse dele. Aqui a gente conhece a Diana O'Toole e ela vai passar as férias nas Ilhas Galápagos com o namorado dela, o Finn, que é médico. E ela tem certeza que ela vai ser pedida em casamento nessa viagem. O que acontece é que às vésperas da viagem, o mundo todo né, começa a enfrentar a pandemia de Covid-19 e o Finn é recrutado para trabalhar na linha de frente no hospital. E aí o que ele faz é dizer para ela que ela deve ir na viagem mesmo assim, porque naquele momento ninguém tinha dimensão do que realmente estava acontecendo, né? E ela decide então para as Ilhas Galápagos, mesmo sem o Finn. Quando ela chega lá, o mundo entra em lockdown e ela fica presa, né, nas Ilhas Galápagos. Na verdade, ela escolhe ficar por lá e aí a gente começa a acompanhar, né, essa aventura dela e essa jornada durante a pandemia. Esse livro, para quem ainda tem grandes questões com a questão da pandemia e do isolamento e etc., é um gatilho, tá? Ele traz muito realmente sobre a pandemia e sobre aqueles primeiros dias, né, que eu acho que foram muito difíceis para todo mundo, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Eu lembro muito claramente de assim, são 2 semanas, né? Tipo, a gente vai fazer um lockdown de 14 dias e é isso. E de repente o negócio foi se estendendo e
um ano se passou, né? Eu lembro muito dessa sensação. Então, se você ainda tem, né? Se para você isso ainda é um gatilho, não leia. Queria que você estivesse aqui, porque ele realmente traz isso muito à tona. Agora, quais são as minhas ressalvas com esse livro? Primeiro, a Diana é muito chata, né? Eu também falei, eu sempre falo isso, assim, que os personagens não precisam ser amados, né, por nós, pra gente gostar do livro, mas alguns personagens ou alguns livros acabam incomodando a gente de uma forma que, como é que fala? Impacta um pouco no que a gente pensa do livro como um todo, da história como um todo. E esse foi um caso. Diana é muito, assim, ela é muito real, ela não tem atitudes ruins, sabe? Só que ela é chata, assim, tipo, ela me irritou. Acabou impactando um pouco na minha avaliação geral do livro. Quando ela tá lá, né, nas Ilhas Galápagos, ela tá meio incomunicável, porque ela não tem internet, ela não consegue pegar sinal, ela tá sem operadora no celular, então ela não consegue falar com ninguém, mas eventualmente ela consegue conectar e ver os e-mails que o Finn manda pra ela. E os e-mails dele são muito chatos. O que acontece? O Finn é médico, né, como eu disse, ele tá trabalhando lá na linha de frente do combate à Covid-19, e ele manda e-mails pra ela, assim, quilométricos, falando sobre muitas especificidades, né, de procedimentos médicos que ele está tendo que fazer ali nos pacientes de Covid. Eu entendo que a autora acho que quis trazer isso para mostrar o quanto o Finn estava sofrendo e o quanto os médicos sofreram, né, na vida real na pandemia, de viver tudo isso. Com certeza foi muito desgastante emocionalmente. Eu nem consigo imaginar, na verdade, porque eu acho que a profissão do médico já é desgastante naturalmente, né? Na pandemia, principalmente naquele início, deve ter sido assim, elevado à enésima potência. Então, eu acho que a autora quis mostrar isso e ela conseguiu. E também ela merece todos os méritos, assim, todos os parabéns pela pesquisa que foi realizada, porque eu não sei dizer, né, se é verossímil ou não, mas acredito que sim. Mas são realmente muitos detalhes sobre os procedimentos que foram feitos nos pacientes de Covid e tal. Então, né, esses são pontos positivos. Mas os e-mails em si eram chatos, né? E depois eu entendi por que é assim, mas foram chatos, tá? Então isso também, quando vinha e-mail dele eu lia, mas tipo, acaba, sabe? Então isso deu uma atrapalhada também. Que mais? Esse é um livro, é difícil de falar sobre ele porque ele tem um plot twist muito bom mesmo, que eu gostei e que eu não esperava. Na verdade, eu estava pescando algumas coisas, mas eu não pensei nessa reviravolta em si. E aí, por causa dessa reviravolta, que acontece mais ou menos na metade do livro, é difícil falar sobre ele. Eu tinha outras coisas para falar sobre ele, mas eu não posso. Então, eu vou falar tudo muito por cima, assim, vai ficar meio superficial. Mas enfim, só para vocês entenderem. Sobre o personagem do Finn. Eu achei um personagem mal desenvolvido. O que eu posso falar aqui que não comprometa a história? É que desde o início a gente consegue entender o que vai acontecer com o Finn. Então ele é um personagem que é mal construído porque ele não traz uma tridimensionalidade para a história. A gente já sabe para que ele tá ali desde o começo. Isso acabou me incomodando também. Outra coisa, a Diana tem uma relação bem conturbada com a mãe. Eu achei que esse podia ter sido um ponto muito mais explorado. Ele até é explorado, mas eu achei que ele é explorado de uma forma bem conveniente. Que assim como o papel do Finn, né, tá lá para levar a gente num destino, sabe, dentro da história. Não tem muita complexidade, muita tridimensionalidade. Então, achei que podia ter sido melhor desenvolvida. Outra coisa que eu também acho que podia ser melhor explorada, a questão do luto. A Diana perdeu o pai, tem acho que 4 anos, e ela era super apegada a ele. E isso é contado na história e tal, e fica por isso mesmo. Não acho que precisava ser sobre isso, mas eu acho que podia ter sido explorado até porque iria contribuir para trazer mais complexidade para as outras coisas da história, né? E talvez até fizesse a gente se simpatizar um pouco mais com a personagem, porque eu acho que nesse livro teria sido importante ter essa empatia maior por ela. Então, também não gostei disso. E, por fim, esse livro traz algumas reflexões sobre o quanto é importante a gente desacelerar, porque eu acho que a pandemia trouxe vários problemas posteriores para a gente, né, em relação à produtividade e toda a nossa forma de viver, o nosso ritmo e o que a própria pandemia causou, né, na gente emocionalmente, talvez coisas que a gente ainda esteja acessando, mas eu acho que em um momento ali no começo, quando a gente ficou realmente, né, sem poder sair de casa, a pandemia trouxe a oportunidade da gente se reconectar com algumas coisas que ficavam perdidas na nossa rotina, né, antes, assim,
naquela rotina que todo mundo já conhecia de acordar e trabalhar e voltar ou ir para a faculdade, enfim. Então eu acho que a pandemia trouxe essa oportunidade para muitas pessoas, né, de se reconectar com algumas outras coisas que já estavam fugindo ali do radar na vida, né, no antigo normal. E eu acho que esse livro é sobre isso. Mas eu também acho que poderia ser um ponto melhor explorado, assim. Então, no geral, foi uma boa leitura? Foi, eu gostei do livro, assim, né, e foi uma leitura gostosa. Ele tem uma ambientação muito legal, assim, me trouxe algumas reflexões e outras coisas, até que conversam diretamente, não comigo, mas com histórias que eu conheço, e que eu não posso falar porque realmente seria um spoiler. Mas podia ser mais, sabe? Eu terminei essa leitura com essa sensação de que ele podia ser mais. Agora a gente tem as Irmãs Blue da Coco Mellers, que, de adianto, se tornou um favorito, mas não foi uma jornada fácil até aqui. Eu queria muito ler esse livro, né? Eu sentia que ele era muito meu tipo de leitura. E eu comecei a fazer essa leitura em outubro. E não, eu ia até 30% e eu não tava, né, engatando. Então, como eu queria ler terror naquele mês, eu achei que pudesse ser isso. E aí eu decidi pausar e depois ler com o pessoal do clube, né? Porque a gente tinha escolhido como a nossa leitura de dezembro. E aí eu li e tal, passou novembro, em dezembro eu peguei de novo esse livro e até uns 60%, tipo, tava sendo uma leitura ok, não tava ruim, mas estava me faltando aquele tchan, assim, aquele envolvimento, eu não tava apegada, não tava entendendo exatamente, né, o que a autora tava querendo mostrar. E aí depois de 60% assim na reta final, esse livro realmente me ganhou e eu favoritei. E depois eu fiquei pensando, né, quando eu acabei, que talvez ele tenha sido uma leitura difícil para mim. Primeiro porque eu acho que a escrita da Coco Mellors não é a mais fluida. A Mari Gonzalez, né, que é um membro do clube, ela apontou que a Coco Mellors é uma autora que fala muito. Tipo, ela não deixa muito para você imaginar, ela não fala muito nas entrelinhas, ela narra muitas coisas, sabe? E aí, quando a Mari falou isso, eu falei, é verdade. Talvez isso tenha me incomodado um pouco na escrita dela. É uma autora que não deixa muito espaço para você interpretar, sabe? Ela é uma autora que vai e fala, ó, aconteceu isso, 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 os personagens sentiram isso, 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 e foi assim. Então, talvez isso tenha me incomodado um pouco. E também tem o fato de que esse livro traz muitas coisas que são delicadas para mim. Eu não lido bem com atitudes autodestrutivas, tá? E, sei lá, por coisas da minha vida, ou não sei explicar por quê, mas eu não lido bem. São coisas que me irritam muito, que me dão, sabe, sei lá, faniquito, assim, eu não sei explicar muito bem. E com esse livro eu notei que é algo que realmente me incomoda durante as leituras. E aqui a gente tem duas personagens que lutam contra vícios, né? Que tem muitas dessas atitudes autodestrutivas. Então, eu acho que essa foi uma questão para mim também. Mas aí, depois desse 60%, realmente fluiu e eu acabei favoritando e fiz muitas marcações. Aqui a gente conhece, obviamente, as irmãs Blue, né? A Avery, a Bonnie, a Nick e a Lucky. E a Nick morreu. Não é spoiler, tá? Acontece logo no comecinho. Na verdade, a gente sabe disso desde o começo do livro. O que a gente acompanha nessa história é justamente essas três irmãs lidando com o luto. E nesse processo de elaborar esse luto, de entender, né, tudo o que aconteceu, porque a Nick era muito jovem, né, ela tinha 27 anos, então esse tipo de morte acaba sendo, não vou dizer mais dolorosa, mas deixam muito mais espaço, assim, pra gente fazer perguntas, eu acho. E nesse processo, todas as dificuldades que existem entre elas, assim, delas com elas mesmas, nas relações delas, vêm à tona, porque elas estão fragilizadas, elas, né, estão passando por uma redefinição muito grande de quem elas são, porque elas eram uma unidade, né, como quatro irmãs, e agora uma parte dessa unidade se foi, e elas precisam entender quem elas são nessa nova dinâmica. Então, é um livro bem profundo nesse sentido, e foi uma das coisas que realmente me ganhou. Esse livro é doloroso porque ele fala muito sobre negligência parental, né? Os pais das irmãs Blue, eles são bem ausentes, e a gente vai entender um pouco mais sobre essa mãe, né? Mas o pai realmente não tem muito contexto nesse sentido, assim, não tem muito contexto, não tem muita justificativa. Eu não queria usar essa palavra justificativa porque eu não acho que isso pode ser justificado. Eu só acho que no caso da mãe a gente consegue entender o contexto, a gente consegue entender por que, né, houve essa negligência, essa espécie de abandono. Mesmo assim, né, não deixa de ser uma negligência parental e não deixa de causar traumas e feridas que duram pela vida inteira, trazem consequências que se manifestam de maneiras que às vezes a gente não percebe, que às vezes a gente não espera. Então acho que esse livro também é bem rico nesse sentido. O que eu mais gostei, As Irmãs Blue, que foi realmente o que me tocou.
a forma como ele aborda a maternidade, né, de várias formas. Primeiro a gente tem a questão da maternidade compulsória e do quanto isso era normalizado no passado, né, na geração, sei lá, dos nossos pais, por exemplo, né, no caso dos pais das irmãs Blue. A mãe fala sobre isso, né, sobre como antigamente era, você casou, você vai ter filhos, é tipo, a fila anda, é assim que é, essa é a ordem das coisas, né. E isso não exime os nossos pais de erros, né, mas eu acho que faz a gente entender que às vezes eles não estavam prontos para ter filhos, às vezes eles não queriam ter filhos, e ter filhos é uma coisa muito difícil, que realmente tira a gente do nosso eixo, do nosso prumo, e quando você faz isso despreparado, ou sem querer, né, com certeza é muito mais difícil. Então, a gente consegue entender esse contexto. Outra coisa que eu acho muito legal que esse livro traz é falar sobre a maternidade imposta, que eu acho que, pelo menos dos livros que eu li, né, poucas histórias trazem isso, que é o caso da Avery. Ela é a irmã mais velha e ela, né, por conta de todo esse contexto de negligência parental e abandono, porque eu não sei se chega a ser um abandono, mas uma negligência, ela acaba tendo que cuidar das irmãs mais novas, né? E ela é meio que a mãe dessas irmãs. E é uma coisa que acontece com muitas pessoas, por diferentes motivos, né? Então, isso faz com que ela tenha muitas dúvidas se ela quer ou não ser mãe. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Eu já vi algumas pessoas, não pessoas necessariamente que eu conheço, mas às vezes coisas da internet, assim, né, de Instagram e tal, falando, hoje em dia ninguém quer ter filho, ninguém quer ter trabalho, não sei o quê. E, enfim, cada um tem sua opinião sobre isso, né, tem que tomar sua decisão, fazer sua escolha de maneira consciente. Mas eu acho também que a gente tem que pensar que muitas pessoas tiveram essa maternidade imposta, né, tiveram que cuidar às vezes do pai ou da mãe ou dos irmãos, tiveram que cuidar de alguém e quando chega o momento, né, de pensar, será que eu quero gerar uma outra vida para cuidar dessa outra vida por muitos anos? Não, eu não quero. E eu acho isso justo, né? Eu acho justo ter essa escolha, pensar sobre isso e tomar essa decisão de uma maneira consciente e muito honesta. Então eu gostei muito da forma como esse livro aborda essa questão. E aí, no meio disso tudo, tem também alguns questionamentos, algumas reflexões sobre essa história de querer ou não ser mãe, que, né, como eu já falei em alguns vídeos, foi uma questão muito grande para mim por muitos anos, se eu queria ou não ter filhos. Sei que é, né, o dilema que muitas pessoas que me acompanham têm também, né, porque recebo mensagens sobre isso. Então, esse é um bom livro para pensar sobre todas essas questões, né? Eu acho que é um livro que pode ajudar bastante a tomar essa decisão de uma maneira consciente. E por fim, eu li Tormenta, da C.J. Tudor, que é a autora de O Homem de Giz. Eu já falei muitas vezes em muitos vídeos, eu até tenho um vídeo sobre isso aqui, que eu tenho uma relação, agora não mais tanto, a gente tá bem, mas eu tive uma relação bem conturbada com a CJ, né, porque eu não amei o Homem de Giz, eu acho ele um pouco parecido assim com o It, um pouco demais. Não amei o que aconteceu com Anne, também acho que tem muitas coisas do King ali. Aí as outras pessoas eu achei melhorzinho, Garotas em Chamas eu gostei bastante, o 11 Portas para a Escuridão achei interessante, né, porque são vários contos, então traz vários subgêneros do terror. E aí então chegamos aqui com Tormenta. É um livro em que você vai ver muitos elementos que a CJ gosta, né, mas é também diferente do que ela costuma fazer, porque esse livro é um thriller pós-apocalíptico distópico. Então, aqui a gente conhece a história do ponto de vista de 3 pessoas, né, o Carter, a Hannah e a Meg. Então, nesse livro, o mundo foi assolado por uma pandemia, não é uma pandemia exatamente como a Covid, né, inclusive a autora fala sobre isso nos agradecimentos, ela disse que ela teve essa ideia antes da pandemia, ela vendeu esse livro em 2019, e o mundo ficou realmente devastado depois dessa pandemia, e aí a gente acompanha essa história do ponto de vista dessas 3 pessoas que estão lutando pela sobrevivência. A Meg e a Hannah estavam a caminho do Retiro, que é um lugar aí que, né, tem um papel grande nessa história. A Hannah sofreu um acidente de ônibus e a Meg ficou presa num teleférico a 300 metros do chão. E o Carter, ele mora no Retiro, ele trabalha no Retiro, mas o Retiro também acaba se revelando um lugar que está sendo ameaçado nesse contexto pós-apocalíptico. E a gente começa a ler e a tentar entender como que essas 3 histórias estão conectadas. E esse é um ponto também, né, que é muito da CJ, de criar histórias que são meio que um quebra-cabeça, que você, né, vai montando, que você vai desvendando
ao longo da leitura. Outro elemento também que é bem característico da autora é que todos os personagens têm traumas, né, têm passados aí obscuros, têm uma bagagem, e a gente vai acompanhar tudo isso, né, todas essas questões que a gente vai descobrindo ao longo da leitura também tem um papel, né, dentro dessa história. A reviravolta é bem boa, eu já estava imaginando que era alguma coisa assim, mas não porque eu sou um gênio, e sim porque é uma reviravolta bem construída. Como eu falei no vídeo sobre o massacre da família Hope, eu gosto muito de reviravoltas que são construídas, né? Eu não gosto quando o autor chega e joga pra você ali um plot twist que pode até surpreender, que pode até chocar, mas que acaba sendo uma coisa que, né, o autor tirou absolutamente do nada. Eu não gosto disso. Eu gosto que tenha a ver com a trama, que realmente seja algo que, né, tá sendo ali delineado. E em Tormenta é assim mesmo. Tipo, você chega, se você já entendeu o que tá acontecendo, isso não é um ponto negativo. Você vai ser surpreendido da mesma forma. O que eu não gostei tanto nesse livro foi que eu achei o final aberto demais. Não sei se a C.J. Tudor pretende fazer uma continuação, né, sei lá, mas eu achei que o final foi um pouco aberto demais. E eu não sou uma pessoa que não gosta de finais em aberto, eu gosto de finais em aberto, mas eu acho que esse aqui, né, ficou um pouco solto demais, que você realmente fica, tipo, tentando entender o que a autora quis dizer, né, não fica aquele aberto misterioso, assim, aquele aberto um pouco perdido. Mas foi uma boa leitura, é um thriller bem, né, frenético, como os outros livros da C.J., mesmo os que eu não gostei tanto, a escrita dela é sempre muito fluida, e a gente encontra isso aqui em Tormenta também. Eu gostei dessa mistura do thriller, que a gente já conhece da C.J., com esse lado mais pós-apocalíptico, distópico, né, eu acho que foi uma mistura bem interessante, e é um jeito legal, assim, da gente, pra quem é fã da C.J., né, de você reencontrar a autora, mas também ter um elemento novo. Então, gostei, apesar de ter minha ressalva aí sobre o final, foi uma leitura bem gostosa, assim, de fazer para fechar o meu 2024. Então, essas foram as minhas leituras, eu acho que eu falei muito nesse vídeo, me desculpem se eu falei demais, mas essas foram as minhas leituras de dezembro. Quero saber o que vocês leram, aí quais foram as últimas leituras de vocês em 2024, se vocês já leram ou querem ler algum desses livros, e é isso, eu vou ficando por aqui, e em breve a gente se vê num vídeo novo.